Gálatas 1. Uma mulher em construção. Quais os processos de uma construção? Projeto, planejamento, execução, revestimento e acabamento. Quais os processos de uma construção? Projeto, planejamento, execução, revestimento e acabamento. Amém? Antes de você sentar, vamos ler Gálatas 1:15. Mas antes de ler, preste atenção. O primeiro ponto dessa noite da pregação é: você é um projeto de Deus. Amém? Você é um projeto de Deus. O Senhor te projetou, o Senhor arquitetou, o Senhor executou, o Senhor planejou, o Senhor revestiu e o Senhor já deu o acabamento. Amém? Ele é o arquiteto. Você é um projeto de Deus. Eu não sei o que disseram esses dias para você o que você era. Eu não sei o que pessoas olharam para você e disseram: você é isso, você é aquilo. Mas eu quero te dizer que você é projeto de Deus. O arquiteto dos arquitetos um dia te projetou. Amém? Gálatas 1:15 diz assim: todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então fui do seu agrado. Amém? Podeis assentar-se, amém? Eu estou lendo na nova versão, tá certo? Todavia, Deus me separou. Deus te separou. Amém? Você é projeto dele. Você não é projeto do acaso. Você não nasceu do acaso. Você não nasceu para um acaso. Você não nasceu por nascer. Você não foi uma filha inesperada. Você não foi uma filha rejeitada. Você é um projeto de Deus. Você é uma mulher em construção. E quem diz se está acabado ou não é Deus, não é pessoas dessa terra. Não é homem nem mulheres que diz: está bom, acabou, não tem mais jeito, não vai mais progredir, não vai crescer. Processo de uma construção. Projeto, o Senhor te projetou. Planejamento, ainda no ventre o Senhor planejou você ser uma mulher de Deus. O Senhor te planejou como escolhida. O Senhor te planejou como a menina dos olhos de Deus. Execução. O maior plano Ele já executou por mim e por você, que foi a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele já executou esse plano nas nossas vidas. Revestimento. Ele já nos revestiu de poder. Ele já nos revestiu de força. Acabamento. Ele é quem dá o polimento e o acabamento do jeito dele, da forma dele. Não é nós que vamos escolher o jeito, a forma e o método. Não é nós que vamos escolher se é cerâmica, se é porcelanato, se é isso, se é aquilo. Ele é dono do ouro e da prata. Quem dá o acabamento na nossa vida é Ele. Quem dá o polimento é Ele. Quem dá o brilho é Ele. Você é um projeto de Deus. Saia com essa certeza e essa convicção. Eu sou especial. Uau! Deus me projetou. Deus projetou o meu cabelo.
Lá no ventre Ele te projetou do jeito que você é. Todavia Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou. Ele não apenas te separou, Ele te chamou. O que você tem respondido diante do chamado do Senhor para com a sua vida? Quando então foi do seu agrado? Talvez você tenha pensado esses dias: eu estou nesse mundo, eu não agrado a ninguém, eu não agrado a nada. Foi do agrado de Deus te projetar. Então se sinta valorizada. Se sinta valiosa essa noite. Você é uma mulher em construção, onde alguém te projetou, te planejou. Deus não te fez para ser uma construção inacabada. Deus não deixa nada pelo meio. Às vezes uma construção, né? Vamos imaginar um prédio, algo, né? Aqui nós estamos em construção. E se parar esse serviço, essa construção vai ser uma construção inacabada. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para você viver esse processo de construção nele diariamente. Em quem e como você tem construído a sua vida? É uma pergunta. Em quem e como você tem construído a sua vida? Lembre dos processos de construção lá atrás: projeto, planejamento, execução, revestimento, acabamento. Em quem você tem projetado? Como? Em quem você tem planejado os seus dias de vida? De que você tem se revestido esses dias? Em quem e como você tem construído a sua vida? Quem é o alicerce da sua vida? Pessoas? Coisas? Quem é a base da sua vida? Vivemos em um processo diário de construção. Em quem você tem buscado orientação para construir a sua vida? A quem você tem pedido orientação para viver esse processo de construção diária? Precisamos edificar a nossa construção, a nossa vida em uma rocha. E essa rocha é Jesus. O processo de construção requer prudência e atenção. Nesse processo de construção, de construir a nossa vida, de ter um alicerce, de ter uma base, nós não podemos agir de qualquer forma, de qualquer jeito, porque alguém um dia nos arquitetou, alguém um dia nos projetou lá no ventre. Então, por que nós deixamos esse alguém que tem um projeto para a nossa vida e saímos por aí buscando outros projetos de vida? Se alguém que nos fez, que nos separou, que nos criou, que nos projetou, está ali diariamente, querendo nos ensinar a nós vivermos esse processo de uma mulher em construção. Caso você não seja uma mulher prudente e atenciosa, lá na frente você poderá ter sérios problemas e vivenciar desastres. É o que acontece com uma casa. Uma casa, se ela não passar por aqueles processos que eu falei lá no início,
de projeto, de planejamento, de execução, de revestimento, de acabamento, de prudência, de atenção, de alguém que entenda, né, sobre todos esses processos. Lá na frente, pode ser que aquela casa venha ao chão. Vamos aprender com Jesus, amém? Abra aí a palavra do Senhor no livro, bem conhecido esse trecho, Mateus 7. Nós vamos ler do 24 ao 27. Quem aqui nunca sonhou em ter uma casa bem linda? Tenho certeza que todas já sonharam, né? Já planejamos, né? Né? Mas o Senhor tem algo a mais para nos falar essa noite. Aquele que te arquitetou, aquele que te planejou, tem algo para a sua vida essa noite, amém? Ele que é a rocha, Ele que é o alicerce, Ele que é a base, Ele quer ser o sustento, Ele quer dar sustentabilidade à sua, à minha, à nossa vida, amém? Então em Mateus capítulo 7, a partir do 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. O que é que o Senhor quer nos falar nessa noite, nesse trecho de Mateus 7? Que nós precisamos ser prudentes. Em que e como você tem construído a sua vida? Quais os materiais você tem utilizado nesse processo de construção? Precisamos ser mulheres prudentes, sábias, onde a rocha, onde a base não é o dinheiro, onde a base não é o luxo, onde a base não é os nossos próprios desejos, mas onde a base é de alguém que um dia me projetou. E esse alguém, essa base, esse fundamento, essa rocha é Jesus de Nazaré. Eu e você estamos em constante processo de construção. Mas a minha, a sua, a nossa base sempre precisa ser Jesus. Caso contrário, nós deixemos de construir a nossa vida em Jesus e nós passarmos a construir a nossa vida em outros lugares. É interessante que uma rocha, para ser construída uma casa, né, em uma rocha, há muita dificuldade, né, pastor? Porque dá muito trabalho, né? Trabalhar ali com pedra preta, né, a cavar, né? E construir na areia é você chegar, fazer, levantar e subir. E às vezes nós estamos assim, nós queremos facilidade, né? Nós queremos rapidez, nós queremos resultados imediatos. E às vezes a gente vai construindo a vida da gente em lugares errados. Por mais que seja difícil, por mais que seja duro, por mais que seja mais demorado, mas viva em um processo de construção onde a base é Jesus, onde a rocha é Jesus, porque os ventos vão vir, os rios, as correntes de águas vão vir, as lutas vão vir, as tempestades vão vir, mas enquanto Jesus for a base, a rocha, a casa vai ficar de pé.
Mas caso contrário, construamos a nossa vida, vivamos em um processo de construção de forma rasa. Vai vir o vento, vai vir a chuva e vai combater aquela casa e a casa vai cair. Se Jesus não for a base da minha e da sua vida, se Jesus não for o alicerce da minha e da sua vida, nós vamos cair. Nós não vamos suportar os ventos. Nós não vamos suportar as águas. E grande será a queda. Deus não te trouxe aqui para lhe fazer medo, mas é a palavra de Deus, é a palavra revelada essa noite. E é um momento de nós refletirmos. Monaíla, eu vinha querendo receber, ser renovada, ser transformada. Você quer algo mais precioso do que isso? O Senhor nos orientando, o Senhor nos mostrando como nós devemos viver esse processo de construção enquanto estivermos peregrinando nessa terra. Não esqueça disso jamais. Construa sua vida em Jesus. Viva esse processo de construção em Jesus. Como você, se por acaso algum dia você se deparar com uma situação em que você não saiba mais lidar com ela nesse processo de construção, aquele que te arquitetou está disposto a te ajudar e te mostrar como você deve agir diante das situações. Que ouçamos as palavras do Senhor e que pratiquemos, que coloquemos em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando essa noite. Amém? Tudo que você recebe aqui, não só essa noite, né? Os dias que nós estamos aqui, né? Os dias que a gente vem aqui na casa do Senhor, queridos, não podemos ser ouvintes. Precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor, nós não estamos aqui para brincar de culto mulheres plenas. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor e colocar em prática aquilo que Ele nos ensina, nos instrui. Amém? Casa e lar. O que tem sido a sua prioridade? Vou dar um tempinho aí para você fechar os seus olhos e analisar. Casa e lar. O que tem sido a sua prioridade? Mas Monaíla, casa e lar não é a mesma coisa? O que é um lar? Vamos lá. Vou dizer primeiro o que é casa. Casa é uma construção com alguns materiais como cimento, tijolo, cal, pedras para fazer o alicerce. E lar? Lar é uma construção que envolve valores e princípios. Amém? Entenderam? Casa, né? É ali a construção onde envolve materiais, areia, como aqui, né? Se a gente tijola, se a gente olhar para aqui, a gente vai entender direitinho, né? Mas lá é uma construção que envolve normas, valores e princípio. E essas normas, esses valores e esses princípios, eles vão reger os bons relacionamentos entre as pessoas. Quais os princípios, quais os valores que você tem colocado no seu lar? Quais os princípios, quais os valores que nós temos ensinado aos nossos filhos? Os princípios e os valores no século 21, eles estão em constante desconstrução. Eles estão se acabando. Mas eu e você, nós vivemos em constante construção. E nós temos que se apegar aos princípios e aos valores bíblicos. Amém?
pode dizer um amém? Nós precisamos nos apegar. Nós precisamos levar para o nosso lar os princípios e valores bíblicos que nós temos aprendidos aqui dia após dia. Você tem priorizado mais a sua casa ou o seu lar? Não precisa responder, é para você. Você tem priorizado mais as coisas, os objetos ali do seu lar? Ou os valores no seu lar? Você tem cuidado mais de coisas ou das pessoas do seu lar? Há uma diferença. Coisas, pessoas. E o mundo, ele está nos ensinando a nos preocuparmos mais com o que eu tenho, com o que eu possuo. Com a aparência, com o que os outros vão ver, com o que tem na minha casa. Ai, irmã Helena, eu estou preocupada porque tal pessoa vai na minha casa. Eu preciso ter o melhor sofá. Eu preciso ter o melhor painel. Mas os valores daquela pessoa entrar no meu lar e ver todo mundo reunido à mesa. As pessoas irem almoçar e ter um momento de oração com a minha família. As pessoas irem na minha casa e receberem uma palavra, um versículo. Eu e você, nesse processo de construção, nós estamos mais preocupados com as coisas ou com os princípios e os valores que o Senhor tem nos dado e nos ensinado. Nós temos nos preocupado com a base, com a rocha, ou com o superficial. Como eu refleti diante dessa palavra. Casa é um abrigo das intempéries do tempo, como calor, frio, chuva. Já o lar é o abrigo do medo, da dor, da solidão. Não é dessa forma? Você está dando para entender? No contexto do lar surge a família, que sem dúvida é a instituição social mais importante que existe. Mas eu pergunto a você, preste atenção. Essa instituição social mais importante, família, ela está sendo valorizada ou desvalorizada? Desvalorizada. Há uma busca muito grande para destruí-las. Há uma luta muito grande de desconstruir os princípios e os valores bíblicos das famílias. E eu e você que estamos vivendo nesse processo, uma mulher em construção, nós não podemos perder os valores e os princípios bíblicos. O Senhor nos trouxe essa noite para meditarmos, para refletirmos. O Senhor quer que saiamos daqui essa noite com esses valores impregnados em nós. Os valores de sermos adjuntoras, ajudadoras. Aleluias. Precisamos viver isso no nosso lar. Precisamos levar os princípios bíblicos de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. De ler. Quanto tempo faz que você, que eu... Não precisa você responder. Quanto tempo faz que você senta para ensinar a Bíblia ao seu filho? Esses valores estão se perdendo. É todo mundo em um celular. É cada cá no seu quadrado. É cada cá no seu canto. E crianças com depressão. Jovens com ansiedade. Buscando em outras coisas, em outros espaços, aquilo que muitas vezes eles não têm nos seus lares. E se nós não vigiarmos,
Nós vamos valorizar mais as coisas do que as pessoas. Nós vamos valorizar mais a cultura desse mundo, que esse mundo tem ensinado, que os nossos filhos precisam de tablet, que os nossos filhos precisam de roupa de marca, que os nossos filhos precisam viajar, que os nossos filhos precisam de férias, que os nossos filhos precisam disso e de aquilo. E eu lhe pergunto, o que mais lhe marcou na sua infância? Porque esses dias eu passei em um lugar e eu lembrei de quando eu ia lavar roupa com minha avó. Em um lugar lá perto de Preta, na cerâmica, lá tem uma caixa. E eu fiquei meditando, meu Deus, como as coisas simples nos marcam. Eu não lembrei de nenhuma viagem que eu fui grande, grandiosa. E porque hoje nós estamos nos preocupando mais em dar aos nossos filhos coisas. E estamos esquecendo os valores de sentar na mesa, de conversar, de ensinar a palavra, de orar, de abraçar, de beijar, de dizer que ama, de abençoar, porque muitos olham e hoje dizem, não, eu não gosto de tomar a benção, não. É uma das coisas que eu mais prezo na minha vida. Inclusive, eu tomar a benção a gente que não é nada meu. Antônio, tio Antônio aqui, diácono, eu chamo de tio e tomar a benção. Não me pergunto por que não, mas é porque minha família é tudo assim, é todo mundo a benção, e é tio, é tia. Por quê? Porque eu fui ensinada esses valores. Eu fui ensinada, viu? Eu lembro que quando o pai me chamava, eu dizia, pai, você vai? Ele fazia, me respeite, porque eu não sou seu parceiro, não. Levei muito puxão de cabelo. E hoje eu louvo a Deus, porque onde eu vou, eu levo esse valor familiar, de respeito. Mas hoje, você vê pai se posicionar e dizer, não quer tomar a bênção, não quer chamar de senhor e de senhora. É assim mesmo, é o mundo de hoje. Né? A gente não se depara, eu já me deparei, não sei você, com determinadas situações. Não, eu não preciso ir para a igreja não, porque ele dá trabalho demais. Ele vai ficar em casa no YouTube, assistindo, sei lá, porque dá menos trabalho. Eita, queridos, precisamos vigiar. É tempo de sentar com os nossos filhos. Isso é fácil? Não, porque na correria de vida nós não somos hipócritas para estar aqui, né? Eu não sou hipócrita para estar aqui na frente de vocês dizendo, ai, como é fácil ensinar um filho. Não é. Não é. Porque às vezes a gente chega cansado em casa e terceiriza a educação dos nossos filhos. E quem vai ensinar para ele é o YouTube, é pessoas que estão com a cultura deste mundo, é pessoas que são contra os valores e a cultura do reino. E os nossos filhos, eu digo a geração dos meus, de alguns dos filhos que estão aqui, é uma geração que nasceu nessa era da tecnologia. Não, nasceu na era da tecnologia, ralhei a Bíblia. Ele não precisa de Bíblia não, mulher. Ele baixou a Bíblia no celular. Queridas, não percamos os valores da palavra de Deus. Amém? Vamos orar com os nossos filhos. Vamos orar com os nossos cônjuges. Ah, ele não gosta de orar não. Não foi não. Quando ele adormecer, você fecha os seus olhos e fica ali pela fé orando. A mulher santa santifica o seu esposo e você vai ficar declarando a palavra. Eu não sei você, mas eu gosto muito de quando minhas filhas estão dormindo, eu consagrá-las a Deus, eu orar por elas, né? Que façamos isso, não podemos perder esses valores de lá, não podemos se preocupar só com casa, com coisas, com os melhores móveis. Ah, Monaíla, então você está dizendo que é para a minha casa ser bagunçada. Não, irmã, em nome de Jesus, vamos deixar tudo limpinho, organizado. Mas se tiver só um pote, glorifica de pé. Se tiver só um tamborete, limpe, cuide, glorifique de pé. Amém? Com o que Deus te deu, com o que você tem. E preste atenção, não é pecado ter as melhores coisas, não é pecado, é bom, né? É uma bênção. Eu já sonhei com algumas coisas, né? Um dia eu sonhei com comprar um sofá. Vou abrir esse parêntese. E disse a Emanuel, Gigi, está controlando meu tempo? E disse a Emanuel, meu filho, eu quero comprar um sofá, porque meu sofá era branco, viu? E meu marido chega cheio de graxa dos caminhões e pastor. Ele chegava e sentava no sofá. Aí um sofá branco de napa, imaginem como ficava, né? Então eu digo, não, vou ter que comprar um sofá. E comprei e fui combinar com ele, né? A cultura do reino é lugar de mulher onde ela quer, faça o que você quiser, não dependa de ninguém. Quem decide sua vida é você. Mas a cultura do reino não é. A cultura do reino nós precisamos andar em concordância, em unidade.
Então é uma luta, né? E eu disse, meu filho, vamos comprar um sofá. Ele disse, não, porque nós não estamos precisando. Aí dá aquela raiva, né? Irai-vos, mas não pequeis. Aí eu fui, sabe, orar. Pois não apareceu um sofá. Do jeito que eu sonhava, de um irmão de Acari, um sofá de 3 mil, saiu minha view, eu comprei por R$500. É desse jeito, mas eu precisei passar esse processo de valor, né? de submissão, de ser submissa a Ele, de esperar o tempo certo acontecer. Mas se nós formos dizer isso a outras mulheres, o que é que elas vão dizer? Besta, o dinheiro não é seu? Você não trabalha? Compra o que você quiser. Quem manda em você é Ele? Pois quem manda em mim é eu. Queridas, eu quero dizer isso para vocês com muita alegria. Não é mentira, não é hipocrisia. Eu amo ser submissa ao meu cônjuge. Não é hipocrisia. É fácil? Tem momentos? Não é fácil, mas não é impossível. Esses dias teve uma proposta de emprego, eu fiquei desempregada. E teve uma proposta de emprego e eu feliz. Ai, realizada. Emanuel, eu vou começar a trabalhar. Semana que vem teve uma proposta. Ele disse, não, eu não aceito você ir para esse lugar, porque eu estou vendo coisas que você não está vendo. Eu sei de coisas desse lugar que você não sabe. E eu não quero que você passe noite chorando como você passou outras vezes aqui em casa. Aí eu fui para o quarto, chorei. E para dizer à pessoa, Rossano, porque eu não ia mentir, né? Não. Eu mandei uma mensagem, eu tenho uma prova no meu celular, se você quiser ver. Eu disse, olha, tal pessoa, eu não vou porque eu ando em concordância com o meu esposo. E ele não foi de acordo eu estar nesse emprego. Difícil, né? Se humilhar, né? Dizer a verdade. E passou e fiquei na dependência. E um dia eu disse, eu queria ser do lar, eu queria ser de casa. Aí Deus permitiu, Claudinha. Mas eu disse ao meu marido, amor, eu quero ser dos dois. Eu quero trabalhar e ser de casa. Eu senti saudade, gente, do trabalho, de estar trabalhando. E passou, não fui, obedeci. Olha aí, os valores cristãos da submissão, né? E antes de ontem, para a glória de Deus, eu fui convocada pelo processo seletivo e vou trabalhar no centro de saúde. Amém? Você é assistente social. Fui convocada pelo processo seletivo. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque se eu não tivesse obedecido aos valores da submissão, eu teria perdido a oportunidade da convocação e de estar em um lugar de paz. Amém? Por isso que eu estou dando esse testemunho. Mas há uma diferença entre casa e lar. Entre coisas e pessoas. Amém? Os valores de um lar. Uma casa, às vezes a gente monta uma casa, constrói. Aí às vezes você precisa vender, né? Por algum motivo, às vezes você precisa vender, se mudar e ir para uma menor. Mas os valores, né, que você constrói na vida do seu filho, do seu cônjuge, dos seus familiares, eles jamais vão ser esquecidos. Amém? Em um livro, eu achei bem interessante isso aqui. Ellen Gold, uma conselheira cristã, em seu livro Conselho aos Pais e Professores e Estudantes, na página 107, ela expressa o seguinte: é no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Não espere a educação secular ensinar o seu filho. Não espere as universidades, os institutos ensinarem os seus filhos. As universidades são bênçãos, as escolas são bênçãos, os professores são bênçãos, mas a responsabilidade de ensinar os valores e as culturas do reino a seu filho é você. Amém? Então é no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Ali está a sua primeira escola. Eita, a primeira e maior escola da nossa vida é o nosso lar. O que você tem ensinado no seu lar? Eu tenho meditado isso esses dias. A gente é tão boazinha aqui umas para as outras. Ri, né? Trata bem. E os nossos filhos? E os nossos cônjuges? Nós temos tratado eles da mesma forma que nós tratamos as pessoas?
ali no lar está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como os instrutores, a criança terá que aprender as lições que vão guiar ela para toda a sua vida. No domingo à tarde, para onde você tem encaminhado o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu sobrinho? Sítios, cachoeiras, piqueniques ou kids na real? Durante o dia você é o maior instrutor, você é a maior instrutora na vida dos seus. Mas o cansaço, o medo, tem lhe impedido a ser esse instrutor de valores, de princípios bíblicos? Como você tem construído a vida dos seus filhos? Foi muita pergunta, não foi, da parte de Deus para nós essa noite? Mas é para nós levarmos para casa e isso ficar latejando mesmo na nossa cabeça. E em Deus nós encontraremos a resposta. Na Bíblia nós encontraremos as respostas. Que tipo de lar Deus deseja que os seus filhos tenham? Um lar onde a prioridade seja os princípios e os valores cristãos. Amém? No Salmo 127:1, vai falar de um lugar onde vai reinar a paz. E onde Jesus, ele deve ser o hóspede especial. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, se nós não impormos, os valores, os princípios bíblicos aos nossos filhos, em vão serão as outras coisas. Eles precisam do ensino secular? Sim, volto a dizer, precisam. Vamos estar orando, Porque é um tempo muito difícil. Quantas crianças estão dispersas de 7 da manhã a 10 da noite em celular? Eu ouvi um relato esses dias de uma mãe que vai dormir e o filho fica no celular até 1 da manhã. Aí eu pergunto para você, assistindo o quê? Quem sabe? Que é mais fácil descansar e dormir e deixar o menino ali no celular do que ficar com ele ali ensinando, Orientando. Então, para concluir, que não esqueçamos de Mateus, amém, 7, da base, do alicerce, de onde nós estamos construindo uma mulher em construção. Você é um projeto de Deus, Ele já projetou, planejou, executou um plano de salvação, já te revestiu. Amém? O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder. Amém? De entendimento, de equilíbrio, para nós lidarmos com as situações da nossa vida. Em quem e como você tem construído a sua vida? E o último, casa e lar, qual tem sido a sua prioridade? Coisa ou pessoas? Culturas mundanas ou culturas e valores do reino você tem levado para o seu lar? Amém?